Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus para nos abençoar em nome de Jesus. Esse tempo que nós vamos passar aqui falando um pouquinho do amor de Deus, da palavra do Senhor, será um tempo precioso, onde eu creio que Deus estará nos abençoando. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, por este momento, nesse nosso projeto, Pai, de todas as noites, a partir de hoje, todas as noites do mês de maio, às 22 horas, nós estaremos estudando a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Cada dia estudaremos um capítulo. Hoje, Deus, nós estudaremos o capítulo 1. E temos algumas lições importantes e preciosas para a nossa vida, porque o livro, como o seu nome diz, são os Atos dos Apóstolos. Senhor, são os primeiros atos daqueles que o Senhor chamou, separou e escolheu para continuar a tua obra. E nós cremos, Pai, que temos muito a aprender. Ó Espírito Santo, fale conosco. Ó Senhor, que através deste pequeno estudo nós possamos ser fortalecidos, edificados. Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um momento de comunhão, Pai. Seja um momento de adoração. Que nós possamos separar agora esses próximos minutos para compartilharmos a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração. Nós clamamos porque cremos que tu estás conosco. E no nome de Jesus nós oramos. E para a glória do Senhor te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir para você ficar conosco. Não saia. Nós estamos começando hoje um estudo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E por que nós escolhemos esse livro? Porque nós entendemos que ele conta exatamente o início de toda a história da igreja. A partir da partida de Jesus, da ascensão de Jesus, nós temos aqui a igreja dando os seus primeiros passos. E o que nós vamos ver e aprender nesses próximos dias, com certeza irão marcar a nossa vida e abençoar a nossa trajetória como igreja do Senhor. Hoje eu estava ouvindo um pastor e ele falava que muitas vezes Deus ele para os nossos encontros para que a gente possa entender a nossa missão. Às vezes é necessário que algumas coisas possam nos colocar de novo numa rota. E creio eu que a igreja, ela precisa se posicionar. É tempo de nos posicionarmos ou reposicionarmos. Então, o que nós vamos falar aqui, nós vamos dividir isso em duas fases. Nos primeiros 40 minutos, nós vamos traçar os pontos importantes do capítulo 1. E eu dividi aqui em 6 pontos importantes. Depois nós vamos ter um momento de debate. Não teremos esse debate agora. Mas se alguma coisa for falada, se alguma coisa você não entendeu, ou se você tiver alguma dúvida, anote isso num papel, pega uma caneta, e depois nós vamos tentar juntos debater um pouco sobre isso. Isso não quer dizer que eu vá saber tudo para te explicar. Claro que não. Nós vamos estudar juntos. Amém? Então o que eu quero que você entenda? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o livro de Atos, isso é uma unanimidade, ele foi escrito pelo evangelista Lucas. E o evangelista Lucas, ele traz aqui uma narrativa como eu já disse aqui, eu estou sendo redundante, a história da igreja, de como a igreja, ela começa os seus primeiros passos. E nós temos aqui algumas divisões. O capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, ele traz uma orientação, ele vai cuidar de dar instruções aos discípulos a respeito daquilo que Deus queria que eles praticassem e que a igreja praticasse. Ora, se Deus estava dando essas instruções lá atrás, evidente que essas instruções, elas não mudaram, elas continuam sendo para a nossa vida. Então, no capítulo 1, a Bíblia diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima,
depois de ter dado, escute, mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Quando Deus chama os apóstolos, ele dá mandamento para esses apóstolos. Quando Deus chama discípulos, ele dá mandamento para os discípulos. Uma coisa que ao longo do tempo a igreja foi perdendo foi esse senso de direção do Senhor. Muitas vezes nós, enquanto discípulos, nós estamos apoiando a nossa fé naquilo que nós achamos que é o certo. Eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu penso de uma maneira diferente. Não, a Bíblia diz que quando Deus, ele está para levar Jesus, quando Jesus está para ser levado aos céus, ele dá mandamento para a igreja. A igreja precisa caminhar debaixo da direção do Senhor. Ela precisa caminhar debaixo de princípios e mandamentos, que são mandamentos do Espírito Santo, para direcionar a nossa vida. Se nós não observarmos esses mandamentos, nós vamos começar a fazer o que nós achamos que é legal, o que nós queremos fazer. Então ele diz assim, os mandamentos dados pelo Espírito Santo aos apóstolos. E no versículo 4 diz assim, e estando com eles, determinou-lhes, orientou, determinou, mandou, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai. Então qual foi a primeira direção que Jesus deu para a igreja? Lá no início, quando ele estava subindo aos céus, ele disse, olha, vocês vão esperar em Jerusalém, vocês não vão sair de Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo possa ser derramada sobre vocês. Irmãos, uma coisa que eu aprendo no livro de Atos, e nós vamos falar muito disso aqui durante esses dias, é que o Senhor, ele direciona a igreja. A igreja não foi instruída e ensinada, e depois que Jesus sobe, ele vira e fala assim, não, vai lá e faz o que vocês sentiram no coração. Porque hoje é um tal de, eu não sinto no meu coração, não, eu não estou sentindo, não, eu acho que isso é normal. Não, irmãos, o Senhor disse para a igreja, o Senhor disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos com a promessa do meu Pai. Porque a igreja não podia se encaminhar sem o Espírito Santo. Os discípulos eles não poderiam e não conseguiriam seguir adiante sem a instrução do Espírito Santo. Irmãos, uma grande parte hoje das pessoas, elas não estão preocupadas em buscar o Espírito Santo. Hoje eu estava refletindo sobre uma coisa, e eu vou te fazer uma pergunta só para você refletir comigo. Eu só quero te chamar nesses estudos para você refletir. Você que é batizado com o Espírito Santo e não está indo à igreja, você tem falado em línguas na sua casa? Você tem orado em línguas? Independente de você estar na igreja, a sua intimidade com o Senhor, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde estiver, ela está mantendo a sua intimidade na busca do Espírito Santo, ela continua. Porque se eu só falo em línguas na igreja, irmãos, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada na minha vida. Eu não posso fazer nada sem a direção do Senhor. Eu não posso fazer nada sem a dependência do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja, o Senhor disse, ninguém sai de Jerusalém sem que a promessa seja derramada. Sabe o que eu aprendo na primeira lição que eu quero dizer para você? É que a igreja não está autorizada. Eu e você não estamos autorizados a fazer nada sem a direção do Espírito Santo. Então nós precisamos dessa intimidade. Nós precisamos desta comunhão para que o Espírito Santo possa nos direcionar. Ninguém saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. No versículo 8 ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, aliás, minto, antes disso, no versículo 6, aqueles que se haviam reunidos perguntaram, dizendo-lhe, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Eles acreditavam que Jesus iria trazer uma restauração política. Israel estava sendo oprimida pelo Império Romano, debaixo do jugo romano, e eles achavam que
o libertador, que o que Jesus faria na vida deles era uma libertação política. Mas o que Jesus veio trazer foi uma libertação espiritual. A Bíblia diz que o Cristo precisa nos libertar. Se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então a primeira coisa que eu aprendo nessa lição é a instrução para os discípulos. A segunda coisa é que a libertação que Cristo quer fazer na nossa vida, ela não é muitas vezes o que a gente pensa. É uma libertação espiritual. Ele quer nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz. No versículo 8 diz assim: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então, vamos aprender uma coisa aqui para a gente avançar, que a gente também não pode parar muito num texto. Jesus sabia que a igreja ia precisar crescer e avançar. Os discípulos precisariam prosseguir dando sequência ao ministério do Senhor. Mas Jesus sabia que sem o Espírito Santo eles não conseguiriam. Então Jesus disse: vocês não se atrevam, não saiam, sem que primeiro vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão poder. Vocês receberão autoridade. Esse poder vai transformar vocês. Esse poder vai anular a força do inimigo na vida de vocês. Esse poder vai transformar a vida de vocês. Vocês deixarão de ser velhos homens e se tornarão novas criaturas. E quando isso acontecer, vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, uma igreja, quando eu me refiro à igreja, eu me refiro a eu e a você. Nós só vamos testemunhar o Senhor se nós estivermos com uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por que tanto escândalo? Sabe por que tantas vezes o nome do Senhor é envergonhado? Porque as pessoas não estão se enchendo do Espírito Santo. As pessoas não estão buscando o Espírito Santo. Elas não estão deixando o Espírito Santo entrar na vida delas e transformá-las em um novo homem, em uma nova mulher. Só o Espírito Santo pode te transformar, pode me transformar, a ponto de nós sermos uma testemunha fiel, verdadeira do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de renunciar a qualquer coisa nessa vida por amor ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é capaz de abrir mão de qualquer coisa nessa vida, porque o Espírito Santo estará dirigindo a vida dela. Quando uma pessoa está cheia do seu eu, do seu ego, quando ela está cheia de si, do velho homem, da sua natureza terrena, como a Bíblia chama, terrena, animal, carnal, diabólica, quando nós estamos cheios desta natureza, então nós não conseguimos viver o propósito do Senhor. A gente pode até tentar, a gente pode até se esforçar, mas não é por força e nem por violência. Só o Espírito Santo pode nos transformar em verdadeiras testemunhas do Senhor. Só Ele pode arrancar de nós aquilo que nos impede de sermos fiéis a Ele. Pastor não faz isso, igreja não faz isso. Ah, não, pastor, eu creio, através do Senhor a minha vida vai mudar. Meu irmão, quem muda a sua vida é Jesus. Quando o poder de Deus vem sobre você, quando o Espírito Santo vem sobre você, quando a unção de Deus vem sobre você, como Jesus disse aqui, mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quando esse poder ele entra na nossa vida, as coisas velhas ficam para trás. Nós não buscamos mais os nossos interesses. Nós estaremos dispostos a andar a segunda milha. Nós estaremos prontos para oferecer a outra face. Nós entenderemos o que é o amor, o que é o perdão, porque nós estamos cheios do poder de Deus. O poder de Deus nos torna semelhante ao Senhor. O poder de Deus nos capacita a vencermos a velha natureza, as coisas carnais. Então, esta é a primeira lição. A primeira lição é que Jesus dá instrução para os discípulos. Não saiam, não sigam, não prossigam sem o Espírito Santo. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto está no versículo 9, aonde a Bíblia diz: e quando dizia isto, vendo-o eles, ele foi elevado às alturas
e uma nuvem o recebeu oculta aos teus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. A segunda coisa que eu aprendo nessa lição é que quando você está na dependência do Senhor, você passa a ter uma visão daquilo que Deus faz. Eles estavam ali, esperando a direção de Deus. A Bíblia diz que de repente, irmãos, eles foram vendo Jesus sendo elevado aos céus. Eles foram vendo Jesus subir. Eles foram tendo aquela visão do Senhor subindo em direção ao céu. E enquanto seus olhos estavam no céu, eis que juntos deles se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o céu o viste ir. A segunda coisa que eu aprendo nessa lição é que da mesma maneira que Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que ele voltará para nós. Sabe, lá no início da igreja, olha como Deus foi cuidadoso com o seu povo. Primeiro, não deixou o povo fazer nada sem o Espírito Santo. Segundo, mostrou o Cristo sendo levado aos céus. Mas imediatamente colocou 2 anjos ao lado deles e disse para eles: olha, não se preocupem, porque da mesma maneira que vocês o viram subir, vocês vão ver ele descer. Vocês vão ver ele descer. Sabe o que é isso? Promessa. A promessa de que o Senhor voltará para nos buscar. Sabe o que é isso? É uma promessa para a igreja. A promessa que o nosso trabalho não será em vão no Senhor. A promessa que tudo que nós fizermos, um dia, o Senhor irá nos recompensar. Ele vai voltar. Essa é a promessa que ele fez para a sua igreja. Jesus vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, assim ele voltará. Irmãos, como igreja, nós temos que ter essa certeza. Jesus vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. E é lamentável, é lastimável que muitos não esperam mais a volta do Senhor. Muitos já não se preocupam mais. Lá no início da igreja, ele deixou claro que ele voltará. E a igreja tem que estar preparada para isso. A igreja tem que estar cheia do Espírito Santo para que ela possa participar do grande momento que será o arrebatamento da igreja. Outra coisa que eu aprendo nessa lição, versículo 12, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando no cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e a Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Quando eles recebem essa visão, o que eles fazem? Eles voltam para o lugar de onde Deus falou que eles não tinham que sair. O Senhor os permitiu ter uma visão dele subindo e disse para eles: agora vocês voltam para Jerusalém e ficam lá. Fiquem lá. Perseverem em oração. Mantenham a sua comunhão. Irmãos, olha que coisa fantástica. Eu amo o livro de Atos. Mas olha que coisa espetacular. Quando a igreja começa a querer se formar, quando o Senhor começa a preparar para enviar aqueles que ele treinou, ele dá ordens e mandamentos. Não faça sem o Espírito Santo. Depois ele aparece subindo aos céus para que a igreja tenha certeza de que ele venceu a morte e subiu e está com o Senhor. Depois eles recebem uma promessa: ele subiu, mas voltará. Olha que coisa fantástica. E agora ele dá uma ordem para a igreja: o Espírito Santo vai vir sobre vocês, mas para que isso aconteça, vocês precisam estar vivendo uma vida de comunhão. E esta é uma outra lição que eu aprendo. Quando Cristo sobe, ele não deixa o povo só, mas ele diz: eu estou subindo, mas eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo será derramado sobre vocês. Irmão, Jesus é fantástico. Nós não ficamos sozinhos hora nenhuma. Ele prometeu e está conosco todos os dias. O Consolador está conosco.
Ele subiu, rogou ao Pai, e o Espírito Santo foi derramado para nos fortalecer, para nos transformar, para nos dar poder como igreja, para vivermos todo o propósito do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele disse aqui, a Bíblia diz aqui, vocês receberão o poder do Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês serão cheios do Espírito Santo. E no versículo 14 diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração, súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Sabe uma outra coisa que marcou a igreja no início dela? Além do poder, além da certeza que o Senhor foi aos céus, além da certeza que Ele voltará, além do Espírito Santo que Ele prometeu derramar sobre nós, nós observamos uma igreja que era unida em oração. Uma igreja que era cercada de comunhão. Ninguém pensava em si, todos pensavam no outro. Era uma igreja que tinha unidade. Era uma igreja que tinha propósitos. Era uma igreja que as pessoas estavam decididas a viver aquilo que o Senhor ensinou para eles. Todos perseveravam unanimemente em oração. Oh, irmão, que coisa linda. Que coisa linda é quando nós estamos juntos, buscando, esperando, vivendo as promessas do Senhor. Tudo que Satanás quer é que no nosso meio haja contendas. Tudo que o inimigo quer é que o nosso meio seja marcado por conflitos, por egos, por vaidades, por disputas. Irmãos, não havia disputas na igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja que estava comprometida com a presença de Deus, comprometida com o Espírito Santo, comprometida com a palavra. Ninguém estava buscando nada, nada. Ninguém era melhor, ninguém era maior. Todos estavam juntos em oração, buscando a presença do Senhor, buscando o próximo passo, a próxima direção. Aonde há comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. Ali o Senhor se manifesta. Aonde há contendas, aonde há divisões, Satanás se manifesta. Satanás, ele se aloja. Um lar onde as contendas imperam é um território onde o inimigo opera, onde ele se sente à vontade. Uma igreja, um altar, uma liderança dividida, ela jamais será alvo das maravilhas do Senhor. Mas todos estavam unidos em oração. E havia ainda algo que precisava ser feito lá no início da igreja. Nós já estamos caminhando para o último ponto aqui. Essa igreja, ela foi instruída, ela foi orientada a obedecer e a guardar os mandamentos, a depender do Senhor, a esperar o Espírito Santo, a viver em comunhão e unidade. Ela estava buscando o poder de Deus para que pudesse ser testemunha, mas havia um problema que precisava ser resolvido. E o que eu vou falar com você, para mim, aqui é muito, mas é muito sério. E eu quero que você abra bem os seus ouvidos. Durante a história de Cristo, durante o seu período na terra, e eu não vou aqui questionar os desígnios de Deus e nem aquilo que Deus já havia preparado, eu vou falar apenas de uma forma superficial. A Bíblia diz que um dos discípulos de Jesus, chamado Judas se tornou um amante do dinheiro. Se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai ver, em Mateus capítulo 27, você vai ver que Judas, ele tinha um amor muito grande por coisas desta vida. Ele tinha um prazer muito grande por coisas terrenas. E o que direcionava Judas era o amor ao dinheiro. Judas era uma pessoa ambiciosa. O dinheiro era a razão da sua vida. E ele tomou uma decisão.
de abrir mão do que aprendeu, abrir mão do que ouviu, para ouvir uma paixão que estava no seu coração. E ele decidiu ganhar um dinheiro em cima de uma traição. Judas decidiu trair Jesus. Judas decidiu abrir mão de Cristo. Ele decidiu abrir mão da sua fé, do que aprendeu. Na verdade, ele amou o mundo. Judas amou o mundo. Ele foi um líder daqueles que queriam prender Jesus. Ele deixou de ser um discípulo e se tornou um aliado do inimigo. Se tornou um aliado de Satanás. E a Bíblia diz que esse amor ao dinheiro conduziu Judas ao pecado. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Existem pessoas que até gostam de Deus, que até dizem que amam a Deus, mas na primeira oportunidade de terem os seus pecados, desejos saciados, elas acabam abrindo mão e fazendo escolhas erradas na sua vida. E o livro de Atos nos traz um exemplo que, como igreja, nós temos que tomar cuidado. Judas fez uma escolha e ele teve liberdade nessa escolha. Ele não quis ser fiel. Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus, ele liderou os soldados para que Jesus fosse preso. Ele fez parte de todo um propósito, uma trama para poder Jesus ser preso. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós temos tudo para termos o nosso propósito abençoado, a nossa vida abençoada, mas a gente se deixa levar pelo mundo. A gente se deixa levar pela ganância, pela cobiça, pelos prazeres. A gente vai abrindo mão das nossas alianças, abrindo mão dos nossos propósitos. A gente vai se esquecendo do que o Senhor fez na nossa vida. Judas se esqueceu de tudo que Jesus fez e decidiu que não queria mais. E sabe o que me assusta? É que se Judas não quis mais, esse lugar não ficou vazio. A Bíblia diz que Deus decidiu colocar outro no lugar de Judas. E por que eu acredito que isso está registrado logo no início de Atos? Porque uma igreja precisa ter a direção de Deus, ponto 1. Porque uma igreja precisa entender que a libertação que o Senhor vai fazer na sua vida não é uma libertação física, mas é uma libertação espiritual, embora isso acabe respingando na libertação espiritual. A terceira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos nada sem o Senhor. Deus não dá conselho. Eu tenho dito isso na igreja. O grande erro do ser humano é achar que Deus dá conselho. Conselho eu faço se eu quiser. Conselho eu sigo se eu quiser. Deus não dá conselho. Deus dá mandamento. E ele diz que aqueles que não cumprirem esses mandamentos sofrerão as consequências dele. Claro que nós somos livres. Judas foi até um certo ponto. Daquele ponto para lá ele amou o mundo. Amou os prazeres dessa vida. Amou as riquezas. Talvez ele já estava de olho naquele campo lá que ele comprou, que a Bíblia o chamou depois de campo de sangue. Quantas pessoas estão abrindo mão de seguir a sua vida com Cristo, porque estão olhando para os prazeres dessa vida? E eu vou dizer para você, Satanás ofereceu isso para Jesus, não vai oferecer para mim? Se Satanás ofereceu esse mundo para o Senhor, não vai oferecer para nós? Ele disse para Jesus: eu te dou tudo o que você quiser, é só você prostrado me adorar. Só que Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E nós temos que aprender, irmãos, as lições, os princípios que a Bíblia nos ensinam. Jesus disse: não saiam sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente vai dar cabeçada. Toda pessoa que ela perde a direção do Espírito Santo na sua vida, ela começa a esfriar na fé, ela começa a tomar decisões erradas, ela começa a agir pelo eu acho, pelo eu penso, eu não concordo, eu não aceito. O eu dirige a pessoa, quando a Bíblia diz que o eu precisa estar crucificado. Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo.
não vivo eu, mas ele vive em mim. Agora que Judas fez uma escolha errada, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, que quando ele traz Jesus e ele vê tudo o que aconteceu com Cristo, ele compra um campo de sangue, que se tornou um campo de sangue, porque Satanás é assim, ele te oferece algo hoje, mas amanhã ele quer a tua alma. Eu costumo dizer na igreja, irmão, que o diabo está pouco se lixando para as nossas coisas. A única coisa que ele está interessado é na nossa alma. O diabo está preocupado, irmão, com carro, com casa, com roupa. O diabo está nem aí para isso. Ele vai tentar nos saciar, vai tentar nos tirar da presença de Deus a todo custo. No final, ele quer a nossa alma. A Bíblia diz que a traição de Judas custou a ele a sua vida. Ele ganhou o dinheiro? Ganhou. Comprou um campo, que era o que ele sonhava? Comprou. Mas e aí? O que adianta nós conquistarmos tantas coisas nessa vida, irmão, se no final nós perdemos a nossa alma? Toda a nossa vida não terá valido nada. Toda a nossa vida não terá valido nada. O que está em jogo é a nossa fé, a nossa alma. Então, vamos encerrar aqui para depois a gente fazer um debatezinho. Então, olha só, a Bíblia diz que naqueles dias Pedro se levanta, no versículo 15, Atos 1, versículo 15, Pedro se levanta no meio dos discípulos, eram mais ou menos 120 pessoas, e disse assim: irmãos, a escritura se cumpriu, e Jesus foi traído, porque foi contado conosco lá o tal de Judas, e agora ele adquiriu um campo de sangue, versículo 18, com o galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, a traição dele e o negar a Cristo custou a vida dele. Foi uma escolha. Irmãos, já Jesus está voltando. Se ele não estiver voltando agora, que eu duvido, eu acho que está. Se ele não estiver voltando agora, daqui a pouco nós estamos indo. Tudo isso vai ficar aqui. Não vai ficar nada. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Porque nós estamos firmes na palavra. O mundo vai passar com suas concupiscências, com suas vontades, mas aquele que faz a vontade do Senhor, e só esse, permanecerá para sempre. Então agora o que acontece? Como Judas não quis, o que Deus faz? Deus agora decide levantar outro no lugar. Pastor, é simples assim? É simples assim, irmão. A Bíblia diz: guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado, para que outro não tome o nosso ofício, para que outro não tome o nosso lugar, para que o que Deus nos mandou fazer, se a gente não fizer, Deus vai confiar a outras pessoas. E se ninguém quiser, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Eu costumo dizer que o homem tem 2 desafios gigantes na vida dele, e todos 2 são bíblicos. O primeiro é ter coragem de renunciar ao mundo e aceitar Jesus. Porque renunciar a esse mundo, irmãos, não é para muitos, não, é para poucos. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. E a segunda grande coisa, o segundo grande desafio é o que Jesus disse: se você permanecer em mim, e as minhas palavras em vós, me pedireis o que quiseres. O Senhor disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Os 2 desafios do cristão: primeiro, entregar a vida a Jesus. Não é fácil. Mas o segundo é permanecer fiel até Jesus voltar. O exemplo de Judas é o exemplo de uma parte da igreja que conhece Jesus, que vê milagre, que participa de milagre, que sabe quem ele é, sabe como as coisas funcionam, sabe o que ele falou, mas não conseguem caminhar com ele até o fim. São atraídas por uma série de coisas. Então, no livro de Atos, tem a instrução para a igreja, mas ao mesmo tempo ela traz o que uma parte da igreja fez. Judas, ele abandonou o barco. Judas não quis mais. E qual foi a orientação de Pedro? Então, versículo 20 diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem habite. Falando de Judas. E tome outro o seu bispado.
Meu irmão, se eu não quiser pastorear amanhã, hoje, amanhã Deus vai levantar alguém para fazer o que eu não fiz. E como eu estava dizendo, se nós não fizermos, as pedras vão clamar. Porque o que Deus começou, Ele não vai parar. Nós podemos sair. Nós podemos abandonar. Nós sofreremos a consequência desse abandono. E não duvide do que a Bíblia diz. Porque essa palavra é fiel. O que está aqui está acontecendo. E te prepara, porque virão coisas piores. Te prepara, porque o anticristo vem aí. O governo mundial vem aí. Escreve o que eu estou falando para vocês. Escreve o que eu estou falando para vocês. O governo do anticristo está às portas. Nós estamos passeando nas páginas da Bíblia. A Bíblia diz que já que ele não quis, Deus agora vai levantar outro para entrar no lugar dele. Sabe qual é a última lição que eu aprendo no início do livro de Atos? Se eu parar, quem vai perder sou eu. Porque a obra de Deus vai continuar. A obra de Deus, como diz a Thalita aqui, ó, ela não pode parar. Vamos escolher outro. Qual era o critério para escolher outro? Qual era o critério para pôr outro no lugar dele? Versículo 21, já estou encerrando. Já estou com 37 minutos. Qual era o critério para colocar outro? É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. Sabe um outro ponto que eu aprendo aqui? Aqueles que vão dar sequência à obra de Deus não podem ser homens de ânimo dobre. Uma hora estão lá em cima, uma hora estão cá embaixo. Uma hora estão lá em cima, uma hora estão cá embaixo. Uma hora eu estou com Cristo, uma hora eu abandono Cristo. Uma hora eu estou dentro do barco, uma hora eu pulo fora do barco. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. Sabe o que Pedro está falando? Nós temos que levantar alguém para tomar o lugar do cara que não quis. Agora, não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que desde o início está nos acompanhando. E eu gosto dessa expressão aqui. Está conosco, convivendo conosco o tempo todo. O tempo todo. Não pode ser alguém que começou, parou, voltou. Irmãos, a obra de Deus exige uma entrega completa. Para que Deus possa te usar, meu irmão, para que você possa ser amanhã uma pessoa usada pelo Senhor, você precisa ter constância. Sabe o que Pedro está dizendo? Nós temos que levantar alguém constante. Nós temos que levantar alguém constante no reino. Não pode ser alguém que uma hora quer, uma hora não quer, uma hora tá, uma hora não tá. Onde é que tá? Onde é que não tá? O que está fazendo? O que não tá? Eu não estou dizendo que Deus não use essas pessoas. É claro que Deus quer usar. Eu estou te dando um ensinamento que está aqui, claro, no livro de Atos. Se Deus amanhã for levantar alguém para dar sequência a uma obra e Deus tiver que escolher você, você precisa ser constante. Deus não pode levantar uma pessoa, irmão, e quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra. Nós temos que escolher alguém que desde o batismo, lá no início, está conosco o tempo todo, está convivendo com a gente, não abandonou, não negou a fé, está caminhando firme, ama o Senhor, tem propósito. Por quê? Porque senão lá na frente vai dar problema de novo. Lá na frente vai dar problema de novo. Então, olha a regra. Vou ler de novo, tá, irmãos? Já vou encerrar aqui, a gente vai fazer um bate-papo aqui. Aí eu respondo algumas perguntas se vocês tiverem. É necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor... é necessário que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, até o dia que Jesus subiu, um deles se faça conosco o testemunho da sua ressurreição. Aí apresentou quem? 2 nomes. Apresentou um chamado José, de Bersabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E havia uma prática, olha que interessante que eu vou falar e eu encerro aqui agora. Havia uma prática em que a liderança, eles faziam quase que um sorteio. E isso está escrito lá em Provérbios, eu não me lembro aqui qual provérbio, depois eu posso até tentar lembrar isso aqui, eu estou me lembrando disso por alto, mas a Bíblia fala que o homem lançava a sua sorte, mas era Deus que dava a direção.
Agora o que acontece? Agora eles vão lançar uma sorte para ver sobre quem vai cair. E quando eles fazem essa sorte, a sorte sai sobre quem? Sobre Matias. E então Matias é levantado para ocupar o lugar de Judas. E sabe o que eu acho legal? Essa foi a última vez que foi lançado sorte na Bíblia. Sabe por quê? Porque logo depois o Espírito Santo desceu. E aí não precisava mais de sorte para direcionar. Quem dirigiria qualquer coisa agora era o Espírito Santo, que nos guiará toda a verdade, que nos dirá o caminho certo, que nos conduzirá em um propósito do Senhor. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, eu quero que você guarde hoje Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Amém? Semana que vem nada. Amanhã, 10 horas, Atos capítulo 2. Nós vamos fazer um seminário sobre Atos. Então, eu tenho mais um minuto, nem um minuto, que agora nós vamos fazer se tiver pergunta em cima dessa palavra, a gente vai responder. Então, rápido para quem chegou depois, vê aí. Primeiro, olha só, Jesus vai subir. Então ele primeiro chama a igreja, dá instruções, mandamentos para a igreja. Não saiam de Jerusalém sem que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Não se atrevam a fazer a obra sem o Espírito Santo. Eu estou me lembrando aqui dos filhos de um homem chamado Seva na Bíblia. Eles viram os discípulos expulsando o demônio, viram Paulo expulsando o demônio e foram fazer a mesma coisa. Chegaram lá, quando foram expulsar o demônio, o diabo virou e falou assim, ei, peraí. Eles chegaram lá e foram expulsar em nome do Jesus que o Paulo prega, sai. Aí o diabo falou assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? E a Bíblia diz que aqueles demônios se arremeteram para cima deles e eles saíram nus, desnudados, com suas roupas rasgadas, endemoniados. Então escute, o livro de Atos começa com um mandamento. E o mandamento é, não façam nada sem o Espírito Santo. Eu vou subir, mas eu vou mandar um consolador que vai dar poder a vocês e vai estar com vocês. Esse é o princípio dessa palavra. Mantenham a sua comunhão. Estejam orando juntos para que o Espírito desça. Só quando houver unidade é que o poder de Deus se manifesta. Aonde existe comunhão, ali o Senhor ordena a bênção. E antes do Espírito Santo descer, Deus ele decide substituir o traidor. Ele decide botar outro no lugar daquele que não quis mais seguir o caminho da fé. E ele escolhe, olha aqui que lição. Para alguém que vacilou e não teve constância, nós precisamos levantar alguém que o tempo todo foi constante, sem amar o mundo, sem amar as coisas dessa vida. Alguém está mostrando aqui Provérbios 16:33, lá da célula Manassés. Espera aí, deixa eu ver aqui, rapidinho. É porque eu não lembro o texto. Perfeito. Beijo, não sei quem mandou da célula Manassés aqui, ó. Beijo. Perfeito. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Maravilha! Eu não lembrava o versículo. Amém? Então, irmãos, para fazermos a obra, eu costumo dizer, eu vou fechar minha Bíblia aqui, não posso, que às vezes vai ter pergunta. Eu costumo quando eu medito nessa palavra, o que eu vou falar aqui, talvez vocês possam considerar bobagem. Obrigado, Rick! Vocês podem considerar bobagem, mas pelo amor de Deus, não tome isso como bobagem nem como heresia. Eu costumo dizer que a saída de Judas, o negar de Judas, ele tem uma tipologia do abrir uma vaga para todos aqueles que quisessem ocupar esse lugar. Eu e você somos o Matias, que hoje dá sequência à obra de Deus. Nós ocupamos o lugar de alguém que deixou, que não quis. Esse lugar está aberto para todos os Matias que quiserem. E o segredo, a regra é, seja constante. Não abra mão da sua fé. Não seja vacilante. Porque se você não fizer, se eu não fizer, Deus levantará outro para fazer. Amém? Atos capítulo 1. Amanhã, eu estou com mania de semana que vem, né? Amanhã nós vamos estudar Atos capítulo de número 2. Amém? Glória a Deus. Muito bem.
Então vamos lá, rapidinho, para nós não demorarmos por causa do tempo e antes de eu orar. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós estudamos? Sobre o capítulo 1? Irmão, por favor, eu não sei tudo não, tá? Eu não sei tudo não. Eu não sei tudo não. Se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, ó, eu não guardei um versículo, o Rick já chegou e me abençoou. Olha aí, eu não lembrava onde que estava, não pesquisei antes. Alguém tem uma pergunta sobre o que foi falando? Falta o quê, Mauro? Falta 12? 12 minutos. O Mauro até lá está vigiando meu tempo. Amém. Alguma pergunta, irmão, sobre o estudo, sobre a direção, sobre a substituição de Judas? Acho que não tem, né? Acho que está bem claro isso, né? Se um não quer, Deus vai levantar outro. A totalidade tinha que ter. Os 12, eles eram significativos naquele momento, assim como nós tivemos as 12 tribos, tinha os 12 discípulos. E tem todo um contexto apocalíptico nisso aqui, que eu não vou entrar aqui falando agora, dos 24 anciãos que foram vistos. Amém? Alguma pergunta em cima disso? Ou nós podemos orar para não ficarmos extensos demais? Irmãos, olha, amanhã, 10 horas, nós estaremos dando início ao nosso ponto. Foi claro aí, pastor Maico? Vai ser bom, irmãos, a gente não pode perder esse momento nosso, esse momento de estarmos juntos. Eu quero te encorajar, não só a participar amanhã, mas também você chamar outras pessoas, irmãos. Eu queria muito que toda a igreja estivesse participando desse momento. A gente vai aprender coisas aqui fantásticas. O livro de Atos é fantástico. Obrigado, irmã Natália. Obrigado, Adriele. Oh, Deus, se Judas pedisse perdão, ele seria parte do plano de Deus? Essa é uma questão. A gente espera vir as perguntas, quando vem para arrebentar, né? Isso é porque o Gilson tá lá na Santa Casa. Você tá bem, né, Gilson? Deus te abençoe. Não, o caso de Judas era um caso específico que já havia um propósito. Isso já havia sido determinado. Aí nós não vamos entrar em predestinação aqui agora não, irmão. Deus que me perdoe agora não. Amém? Senão vai ficar bem. Se nós vamos entrar aqui agora em presciência, predestinação, olha, aí vai ser complicado. Livre-arbítrio, não vamos falar disso. Então, irmãos, esse horário eu estou dando... Tá cuidando aí, irmã? Amém. Então, irmãos, olha, que legal, né? A gente vê como a igreja nasce. Ela nasce debaixo de... Pastor, não fica repetindo muito, não encerra. Não, mas é porque eu amo, irmãos. Ela nasce debaixo de mandamento, de determinações. Não saiam, aguardem. Ela nasce debaixo de uma visão clara do Senhor indo aos céus e de uma promessa que, assim como ele subiu, ele vai voltar. Essa é a certeza que nós temos. Ele vai voltar. Mantenham a comunhão. Se alguém saiu, Deus vai pôr outro no lugar. Ninguém é insubstituível. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Não ame esse mundo, irmão. Não coloque o seu coração nesse mundo. Esse mundo vai tentar te tirar da presença de Deus. Esse mundo vai tentar te afastar do caminho da fé. Seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre abundante. Não, ele foi visto pelos apóstolos, Carol. Só na sua volta que ele vai ser visto por todos. Na segunda fase da sua volta. Tá? Ele foi visto por aquele grupo ali. Amém? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos guarde no seu caminho. Que não nos deixe vacilar. Alguém que desde o batismo até hoje esteve sempre caminhando na fé. São esses que Deus vai usar. Os firmes e constantes. Amém? Deixa eu orar por você. Pai querido, no nome de Jesus. Ô Senhor. Ô Pai, nós te adoramos, Deus. Senhor, que bom, Pai. Que bom podermos falar do teu amor. Falarmos da tua palavra. Que bom, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós. Sabermos, Pai, que tu subistes aos céus, mas não nos deixaste só. O Senhor enviou o Consolador
para que Ele estivesse conosco todos os dias. Senhor, e o Consolador não é aquele que só nos consola, mas Ele nos dá poder para vencermos as nossas tentações, poder para vencermos as nossas dificuldades, poder, Pai, para vencermos as nossas batalhas, as nossas guerras que são travadas dentro de nós. Senhor, o Senhor disse que nesse poder nós iríamos testemunhar o Teu nome. Senhor, quando estamos debaixo do poder do Teu Espírito, nós não vamos envergonhar o Teu nome, nós não vamos envergonhar a Tua palavra. É o Teu Espírito Santo quem nos fortalece, é Ele quem nos reveste, é Ele quem nos capacita, nos encoraja. O Espírito Santo, assim, Pai, como prometido pelo Senhor, que a Tua doce e santa presença, ela possa se manifestar todos os dias na nossa vida. Senhor, não nos deixes cair nas tentações. Senhor, que o exemplo de Judas possa ser um exemplo para nós. Deus, nós temos 2 exemplos nesta palavra. O exemplo de Judas, Senhor, que Te traiu, amou o mundo, amou o dinheiro, e esse dinheiro lhe custou a vida, lhe custou a salvação. Mas também nós temos um exemplo de alguém que foi escolhido, e foi escolhido porque foi fiel em todo o tempo. Senhor, haverá um momento que o Senhor virá buscar um povo que vai estar para sempre com o Senhor, um povo que vai estar diante de Ti, Pai, para toda a eternidade. E este é um povo, Senhor, que permanece fiel, é um povo que não vacila, é um povo que não tem ânimo dobre, mas é um povo que será sempre firme e constante nos caminhos do Senhor. Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas. Oh, Espírito Santo, nos ajude nas nossas falhas. Tenha misericórdia de nós. Oh, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos viver dia a dia os Teus propósitos. Senhor, que este estudo sobre Atos nos faça voltar aos primórdios da igreja. Senhor, se a igreja hoje não vai voltar àquilo, mas que nós possamos reter os princípios e valores de uma igreja primitiva, que foi impactada e impactante. Nos ajude, Senhor. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã. Tome a sua casa, a sua família. Tome os seus filhos, a sua saúde, suas finanças. Oh, Senhor, abençoe não só os da nossa igreja, mas também aqueles de outras igrejas que estarão assistindo essa palavra. Senhor, que este seminário possa ser um seminário edificante, em que nós possamos aprender muito com aquilo que o Senhor tem para nos revelar. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.